Eu tenho um clube de leitura chamado Texto Junkies, cujo objetivo é promover a leitura e discussão de obras autobiográficas ou ficcionais que envolvam pessoas trans, seja na autoria ou na narrativa. E um dos livros que nós lemos foi esse daqui, Destransição Baby. Assim, livro fantástico. Ele foi escrito e é protagonizado por uma mulher trans. Então assim, ele é um respiro frente a tantas histórias, clichês e cisnormativas que a gente que é trans já tá muito acostumado em ler. Outro ponto legal é que a história parte de uma cultura trans, então ela tem piadas, críticas e reflexões que só poderiam ser como são porque foi escrito por alguém que viveu e vive a transexualidade. Enfim, recomendo muito, vou deixar o link para vocês na descrição. A questão é, eu quero ler para vocês um trechinho desse livro que é absolutamente crucial. Prestem atenção. Ela uma vez havia confidenciado a um amigo, um jovem designer de moda gay, sobre como seu sentimento de ter ficado para trás vinha se assentando. Em resposta, ele lhe comprou um livro sobre o conceito de temporalidade queer. Seu amigo tinha razão, a noção de temporalidade queer era confortante. É claro, ela disse para si mesma, que o fluxo de tempo e as épocas que compõem uma vida queer não corresponde à cronologia ou sequer à sequencialidade de uma vida hétero. Então não faz sentido comparar sua própria narrativa à de uma pessoa heterossexual, como se ambas fossem cavalos soltados ao mesmo tempo em uma mesma pista de corrida. E isso era só para o queer médio. Agora imagine se fosse trans. Os anúncios financeiros diziam que quando você chegasse aos 30, já deveria ter economizado 2 anos de renda para sua aposentadoria. Mas as garotas trans de 30 que o Reese conheciam tinham a maior parte de seus portfólios de investimento na forma de tons antigos de batons da MAC, que ela só havia usado uma vez. Passavam a semana toda enviando gifs engraçados umas para as outras e, ocasionalmente, sendo trolladas online por crianças de 13 anos. O vídeo de hoje então é sobre como as pessoas trans vivem o tempo. No meu vídeo anterior chamado LGBT Por que você não se sente adulto, eu falo sobre temporalidade queer. O vídeo tá um pouco mais completo, eu cito as referências e tudo mais, mas eu vou trazer um pouquinho para lembrar vocês e contextualizar para quem talvez não tenha assistido. Existe a noção de family time que se opõe à noção de queer time. Isso segundo Jack Halberstam, que escreveu o livro In a Queer Time and Place. O tempo em família tem a ver com a estruturação de uma vida a partir de ideais heteronormativos. Marcos como casamento e filhos servem como marcadores e direcionais de uma vida. Já o tempo queer, meio que parafraseando Halberstam, ele refere-se a uma vida que não é programada pelas convenções de família, como herança e criação dos filhos, mas não se reduz a isso, né? É dito que ele é um resultado de estranhas temporalidades, horários de vida imaginativos e práticas econômicas excêntricas. Em outras palavras, pessoas LGBTs possuem outros rituais de pertencimento social, de entrada na vida adulta e até de luto. E nem sempre esses ritos de passagens estão bem definidos pra gente. E isso tem várias implicações, tanto em um nível individual, né, de como a gente se vê, quais são as nossas aspirações profissionais, as nossas expectativas de vida, quanto em um nível coletivo, né, de como as pessoas nos veem e interagem conosco. Então, a partir desse estudo queer do tempo, os Transgender Studies lá fora começaram também a pensar em um trans time, um tempo trans. E é meio que isso que eu quero conversar com vocês hoje nesse vídeo. A noção de tempo trans é sobre as diversas relações que as pessoas trans têm com o tempo. É só a gente pensar, né? O quanto de tempo que a gente dedica, investe, perde com a transição, né? Ou seja, tempo de hormonização, tempo de cirurgia, tempo mudando os documentos. No passado, aqui no Brasil, era exigido de todas as pessoas trans que a gente vivesse 2 anos socialmente no gênero que a gente se identificava, para então começar a tomar os hormônios, né? E aí tem outros tempos, né? A gente pode pensar no tempo de terapia, tempo refletindo sobre quem somos, tempo com passabilidade. Eu tava lendo um artigo chamado Out of Sync, que eu não lembro o nome completo, vou deixar na tela, mas o pesquisador, ele tava estudando, né, relatos de homens trans youtubers com o uso da testosterona. E aí tem uma parte que ele menciona algumas falas
do tipo, nossa, como o tempo passou rápido, né, tomando hormônios. Ou então, nossa, eu nunca imaginei que eu ia chegar em 1 ano em T. Né? Essas falas que a gente também faz quando tá se hormonizando e documentando isso. E aí tem uma parte que ele diz assim, ó: expressar a expansão e contração do tempo certamente não é exclusivo dos homens trans. Porém, o que é notável nesses comentários é que a testosterona é a força primária que permite uma sensação de tempo que está fora de sincronia com a estabilidade e a previsibilidade do tempo baseado em relógio ou calendário. Ou seja, a testosterona, quando usada por uma pessoa trans, não só afeta a nossa relação e percepção de tempo, como também serve como um marco temporal alternativo que pode guiar as nossas vidas. E aí não por acaso a gente fala em transversário, né? E aí é claro, né, esse novo nascimento não necessariamente tem que ter a ver com o uso dos hormônios. E aí isso não só tem a ver com o tempo que a gente lida com a transição em si, ele é ainda mais amplo. Vamos pensar nas travestis brasileiras que, segundo a ANTRA, possuem uma expectativa de vida de 35 anos. Como que a gente divide uma vida de 35 anos? 35 anos é velhice na idade de travesti? Se sim, quanto tempo dura uma infância travesti? Ou a gente simplesmente está falando de um grupo que não possui a noção de velhice. Um outro exemplo muito bom é envolvendo homens trans. Na segunda temporada do meu podcast Degenerados, eu e meu amigo Vitor, a gente entrevistou o Ernesto, que é um psicólogo que transicionou depois dos 40 anos. E aí ele já tinha um filho com 20 anos. E uma das coisas que ele contou é que muitas vezes ele precisava mentir, falando que era amigo do filho dele, porque ele aparentava ser muito mais novo do que o próprio filho. E aí quando ele falava que era o pai, as pessoas não entendiam. Então, ou ele mentia, ou ele se desgastava e até se colocava em risco para explicar para a pessoa toda a situação, para então ela entender, ah, tá. E isso é muito recorrente em homens trans, né? Muitos de nós parecemos ser muito mais novos do que verdadeiramente somos. No livro Erro de Pessoa, do João Nery, tem um trecho que assim é épico. Ele tá com uma amiga dele trans, né? O nome dela eu acho que é a Selma. E aí eles vão até o cartório para ele tirar uma certidão de nascimento de maneira ilegal, né? Já que na época não existia o nome social e nenhuma legislação que permitia que pessoas trans trocassem o nome. E aí ela chega lá e fala: ah, esse aqui é o João, ele tem 19 anos e ele precisa tirar a certidão de nascimento para se apresentar ao exército. Só que o João tinha 28 anos. Só que se ela falasse a verdade, eles iam desconfiar, não porque ele estava velho demais para tirar a certidão, mas porque ele aparentava ser muito mais novo. E de novo, isso afeta a nossa vida de diversas formas, não só na forma como as pessoas nos veem e se relacionam conosco, mas também altera a nossa própria percepção de nós mesmos. Eu, por exemplo, eu tenho mais de 30 anos e eu sinto que agora é que eu comecei a viver minha vida de fato, né? É agora que eu tô explorando meu corpo, é agora que eu tô me apresentando no mundo como Jonas, é agora que eu tô entendendo quem eu sou, o que eu gosto, o que eu faço. E se por um lado há um sentimento de muita jovialidade, por outro há um sentimento também de descompasso, né? De que eu deveria estar vivendo um outro momento da minha vida que não esse. Eu lembro também de ter visto no Instagram, não vou agora lembrar os nomes de fato, mas 2 pessoas trans que tinham recentemente comprado uns brinquedos, né? A mulher trans tinha comprado uma Barbie e o cara trans tinha comprado um skate. E aí ambos estavam falando sobre como essa compra tinha um outro peso para eles, né? Porque eles cresceram privados de brincar com o que queriam, né? Porque a sociedade não permitia. Então nós temos 2 adultos comprando algo de criança e vivendo agora o que eles não puderam viver quando jovens. Observem, portanto, como existe uma outra percepção de tempo nas vidas trans e nas vidas LGBTs como um todo, né? Há uma sensação de anacronismo. No começo do vídeo eu citei um trechinho, né, onde a personagem, a Reese, fala, né, que o fluxo de tempo e as épocas que compõem uma vida queer não correspondem à cronologia ou sequer à sequencialidade de uma vida hétero. Então não faz sentido comparar sua própria narrativa à de uma pessoa heterossexual, como se ambas fossem cavalos soltados no mesmo tempo em uma mesma pista de corrida. E isso, aos meus olhos, é
crucial de se ter em vista. Porque se em alguns momentos a gente realmente entende que tipo, eu não tenho como me comparar a um cara cis, hétero, porque realmente eu tô vivendo uma segunda puberdade, meu corpo vai se desenvolver de maneira diferente, em outros momentos não é tão óbvio assim. Essa noção de temporalidade queer, eu acho que ela pode nos ajudar a se olhar e a olhar a nossa vida com outros olhos, enxergando outras possibilidades e outras potencialidades, né, como sugere o Halberstam. Apoia-se. Esse vídeo foi trazido a vocês graças às pessoas que me apoiam no Apoia-se. Caso apreciem meu trabalho e possam contribuir, saibam mais no link na descrição. Galera, é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse tema. Eu fiquei completamente apaixonado quando eu li sobre, muitas coisas fizeram sentido. E aí eu acho que é legal pontuar que eu não tenho pleno domínio disso. Esse é um campo de estudo extremamente amplo, fala de muita coisa. Eu abordei praticamente nada, posso ter deixado coisas importantes de fora, então eu super encorajo a quem se interessou a pesquisar mais. E é isso, muito obrigado por assistirem, muito obrigado pelo tempo queer de vocês e até o próximo vídeo.